Bom, voltando aqui agora com os nossos convidados, né? A gente vai começar a discutir as manchetes dos jornais, só avisando que chegou a informação que a Angélica está grávida do terceiro filho com o Luciano Huck. Parabéns aí para o casal, que família linda, né? Muito boas essas notícias. E o doutor Ângelo Carboni está aí nos jornais, toda essa história do craque corintiano, ex-craque, não é? No caso do Corinthians, Copa Júnior, lá de 95, mas ele é acusado de abusar de uma garotinha de 5 anos de idade. O caso aconteceu ontem. Os pais dela dando carona para ele teria botado a menina no colo e tentado, ou realmente abusado, porque o que ela descreveu, segundo o delegado, é uma menina de 5 anos, ela não podia estar mentindo em relação a tudo que ela descreveu. Ela, inclusive, já foi encaminhada para um tratamento psicológico. Os pais acharam que ela estava precisando e nunca é demais, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Como é que o senhor vê esse tipo de coisa? A que tipo de pena ele está sujeito? Como é que fica? Senhor Abrão, para o delegado dar um flagrante nele e prender, ele se reveste com tantas assim situações e tanta documentação e tanta prova que praticamente o sujeito já está condenado. A pena dele varia de 14 a 18 anos. É mesmo? A tristeza que dá é que o tarado, a gente não adianta, ele pode ser uma grande pessoa, pode ser amigo, né? Agora, a tristeza é aproveitar uma criança de 5 anos que ela não tem como se defender. Ele está negando, daqui a pouco vocês vão ver a declaração dele para o Rafael William. Mas não adianta negar, não. É assim, olha, tem provas, eles mandam fazer um exame praticamente de imediato, vem uma assistente social junto com o delegado. Ela conversa com a criança de uma forma lúdica, pena que o Haroldo não está aqui, mas ele começa a fazer, ela faz uns detalhes, uns desenhos, que eles pegam exatamente esse tipo de estupro de vulnerável. Então, Sônia Abrão, não tem como errar. Tá. Na hora que ele saiu, inclusive ele foi agredido lá. O pai disse situação, que bateu nele, né? Ele apanhou mesmo, que foi ele pouco desconfiou até. de tudo. Eu acho que eu matava, não batia, assim, isso agora, ficar a tristeza é sentir mesmo. que a filha da gente, esse vagabundo está dentro do carro da família, pelo que vê, e aproveitar de uma criança indefesa, não se entende. Eu tive um caso desse, um dia desse, só para você ter uma ideia, Sônia Abrão, a mãe ligou para o 90 e mandaram para o 47DP. O 47 não fez nada, mandou procurar um advogado. Sim. Aí eu tive de procurar no Ministério Público para poder abrir. E o pai fez a mesma coisa com a criança. Então a gente está preocupado porque isso daí pode acontecer com qualquer um. Vocês veem, manda a criança lá para o ônibus, olha, sai de casa, o pai está aqui, estão esperando lá na escola, vem um sujeito lá e estupra uma menina de 12 anos dentro do ônibus e você vê a situação. Exatamente, aqui, o pai dá carona para um sujeito e acontece isso. Então pense nisso, olha, ele pode ser um grande time, pode ter um grande ídolo, mas está na cabeça dele. O problema do tarado, ele não tem cura. O Haroldo vai explicar oportunamente para vocês que isso daí, não adianta, ele vai para a cadeia, vai cumprir pena e vai voltar. Eu espero em Deus que ele pegue os 18 anos, que é o direito que ele tem, ele já vai de lá, ele vai para uma penitenciária especial, porque se ele for uma normal, eles vão matar ele lá dentro. Então tem uma só para tarado. Eu acho absurdo, porque parece um spa dos tarados lá. E esse marginal vai cumprir a pena. E Sônia Abrão, não vai ser absolvido. Estou contando para você, porque o delegado sabe o que fez, a preventiva é dada pelo juiz e tem que ter provas absolutas. Não imagina que é só falar, não. Tem de ter prova para isso. Olha. E o delegado leva 4 a 5 horas ou um dia inteiro para manter ele preso e para dar o flagrante. É muito bem feito, Sônia Abrão. É muito bem feito. Uma menina de 5 anos que teria sido estuprado pelo ex-jogador do Corinthians, Fábio Roberto Teixeira Pontes, de 37 anos, passou por consulta em um psicólogo na tarde de ontem. A informação foi dada pelo pai da vítima, viu? Ela realmente estava abalada. Ela não sabia explicar, não tem noção do que era, mas ela achou que alguma coisa muito esquisita estava acontecendo ali com ela e foi aí que os pais descobriram tudo. Capitão Conte Lopes, como é que o senhor vê isso? Não, foi muito mais absurdo que tudo isso aí que está sendo relatado aqui. Muito mais, é porque ele estava com um amigo, ele era amigo do motorista do carro, né, eles foram jogar futebol pelos veteranos do Corinthians, né, em nome do time do Corinthians. Quando o casal foi dar uma carona para ele estava no banco de trás. E a mãe e o pai começaram a perceber a movimentação atrás. A mãe ainda falou, pai, olha, e o rapaz também. Quando era lá para trás, ele está realmente
com o pênis de fora, abusando da menina. Então não foi que pegaram, né? Não foi que a menina que falou. Então foi, a partir daí, parou o carro e o pai começou a espancá-lo até a chegada da polícia militar, quando ele foi preso. Então, na verdade, ele foi pego em flagrante, abusando, cometendo um estupro. Veja bem, senhor, aqui no Brasil é um lugar de piada, né? Que realmente existia. Ele está aí, só havia estuprador, para ele não sofrer na mão dos ladrões, que é chamado criminoso, está na cadeia, que é ladrão. Um chamou de ladrão, até ele se chama ladrão. O ladrão não gosta de estuprador. Né? Então, veja bem, para evitar que aconteça alguma coisa com uma besta dessa aí, o que acontece? Tem um presídio especial, como o doutor falou. Era Itaí, me parece que agora é Iaras, né? Só para ele não ser... Não é um spa lá? Fala para ela, não é um spa? Mas é que tá problema. Então é um local que a pessoa... Hoje em dia, ele devia ser castrado. É o mínimo. Não é castração, e hoje a castração, na castração você não precisa amputar nada, não. É a castração química. Você tem o touro, hoje o touro, você aplicar uma dose num touro, ele deixa de ter vontade sexual. Então, se fizesse isso com um monstro desse, porque é óbvio que ele não fez isso só com essa menina. É evidente que não. Como jogador de futebol do Corinthians, ganhou dinheiro jogando futebol, ele é viciado nisso, tanto é que ele viu a oportunidade na filha de um amigo. Então, não é a primeira vez. Nós, como policiais, nós sabemos que não existe a única vez na vida. Dificilmente, quer dizer, aos 37 anos que ele virou pedófilo. Ele é pedófilo. Então, qualquer criança que caia na mão dele, ele faz a mesma coisa. Então, ele devia realmente tomar uma vacina dessa, que toma de 6 em 6 meses, pelo menos não ia atacar mais ninguém, nenhuma criança. Então, o Brasil é um lugar de brincadeira. Eu queria até cumprimentá-la, porque, veja bem, eu estou vendo na do Hopi Hari aí, você apresentou no seu programa aqui, através do Tony Castro, do Tony Castro, a gravação no momento exato de uma foto aonde a perícia fez perícia na cadeira errada. Nós mostramos as 7 fotos. O cara cai na cadeira, a perícia no cara que não morreu. Um cadáver tem um vivo, cadáver, né? você faz no cara bom. A cadeira é errada, fizeram a perícia. Será que fizeram isso? Secretário de Segurança, será que fizeram isso aí? De propósito? De propósito? Porque aí de propósito. O delegado de Vinhedo acredita em má fé. Você morreu nessa cadeira aqui, vai fazer perícia... A elétrica lá na outra. Você foi atropelado, você vai fazer perícia de todos os milhões de carros no Brasil, esquece de fazer o que te atropelou. Então é tudo uma brincadeira. É tudo uma brincadeira. Então, parabéns aí, pelo trabalho, pelo seu, porque a partir daí se estourou e caiu tudo. Porque iam fazer uma perícia, então estava normal. Ora, se, como as autoridades falaram, os delegados, não, foi uma falha humana. Uma falha humana pode ser qualquer coisa. Né? Eu saí andando aí, caí de cabeça no chão, morro, falhei, meu joelho vacilou, caí. Então ia ser uma falha humana, a menina morreu por morrer. Então, através do programa aqui, foi configurado que fizeram a perícia na cadeira errada. Caso contrário, nós, como polícia, sabemos, é a perícia. Atirou, não atirou, tem pólvora, não tem pólvora, que também não vale mais nada isso aí, né? Porque todo mundo mata todo mundo, nunca tem a pólvora na mão. Exatamente. Aliás, pistola automática não tem pólvora. Então é aquele problema. Então, parabéns por isso. Essa outra aí de Bertioga é outra palhaçada que nós vamos discutir já. É o jet ski, ou é a motonáutica que saiu sozinha andando pelas praias, você não matou os outros. Pegou a menina. Na Inglaterra, tem pena de morte com 12 anos de idade. Agora aqui não pega com 13, não pega o outro, não pega ninguém. É uma brincadeira. Espero que a Secretaria de Segurança Pública tome uma atitude, avoque esse inquérito, que se faça alguma coisa. Avoque. Você falou bem, avoque. Não, é brincadeira isso aí. Olha, o delegado acho que não tem nada, não tem. Tudo bem, obrigado, boa sorte. Adeus. Não pode, O jet ski foi sozinho lá para a praia. Você não tinha um caso igualzinho lá em Bertioga, igualzinho. Nós vamos discutir isso já. Eu vou só chamar aqui a reportagem do Rafael Ilha, onde ele foi hoje, quando o ex-craque do Corinthians estava sendo transferido da delegacia para a prisão. E ele conseguiu arrancar uma declaração do Fábio Pontes. Vamos conferir agora. Vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão. Um ex-jogador do Corinthians foi preso na madrugada desta segunda-feira, acusado de abusar sexualmente de uma menininha de apenas 5 anos de idade, enquanto viajava em um carro acompanhado dos próprios pais da criança. Vamos saber mais detalhes deste caso aqui no A Tarde é Sua. O jogador conhecido como Fabinho Fontes, de 37 anos de idade, voltava de uma partida de futebol no banco de trás do veículo acompanhado da criança. Segundo o delegado, a mãe foi a primeira a perceber o abuso quando viu a criança sentada no colo do jogador. Ela então avisou o marido.
ele pediu para que a criança saísse do colo de Fabinho. E aí então percebeu que o jogador estava com as calças arriadas e com os órgãos genitais para fora. Iniciou-se então uma discussão e o pai da criança começou a espancar o jogador, que foi salvo por policiais militares que passavam na região. Bem, Sônia, neste momento, o carro da Polícia Civil que irá fazer a transferência para o Centro de Detenção Provisória, irá levar o jogador de futebol do Corinthians, Fabinho Fontes, para o Centro de Detenção. Acaba de chegar aqui ao 26º Distrito Policial do Sacomã. Fabinho, por favor, fala com a gente aqui um minutinho. Você abusou sexualmente da menina? Eu não fiz nada, eu vou provar que eu não fiz nada. Só isso que eu tenho a declarar. O que aconteceu então? Só isso que eu tenho a declarar. Eu não fiz nada, eu vou provar. Fala alguma coisa em sua defesa. Ah, tô falando, eu não fiz nada, eu vou provar. Mas você tava com as calças abaixadas? Não, não fiz nada. Fiz nada. Você não tem mais nada a falar? Você não acha o que aconteceu foi muito estranho? É estranho é o que estão fazendo comigo, né? Eu tô sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. E eu vou provar agora que eu não fiz. E vocês vão ficar sabendo depois que eu não fiz nada. Só isso que eu tenho para declarar. Fábio, fala com a gente. Você tá arrependido? Arrependido do quê? Se eu não fiz nada? Você não fez nada. Fiz nada. Você tem filhos, Fabinho? Tenho 4. Bem, Sônia, nesse momento, o ex-jogador de futebol do Corinthians, Fabinho Fontes, deixa aqui o 26º Distrito Policial no Sacomã, em direção ao CDP de Pinheiros. É com você nos estúdios, Sônia. Daí, né, ele foi para o Centro de Detenção Provisória do bairro de Pinheiros, deixando a delegacia, e o nosso repórter Rafael já estava lá, insistiu, apertou daqui, apertou dali, acabou conseguindo arrancar declarações do Fábio Fontes. Ele nega totalmente o abuso em relação à garotinha de apenas 5 anos, diz que vai provar e que não tem porque está arrependido, porque ele não fez absolutamente nada. E me surpreende agora a informação que eu não sabia, que ele é pai de 4 filhos. Ele Doutor pediu Carbone, desculpa, pode gente. falar. Ele pediu desculpa para o pai e para a mãe na frente dos PMs. Foi o que levou o próprio delegado de polícia, que fez o A flagrante, achar que ele tinha a feito configurar aquilo lá. Alguns jornais qual é a falaram que mãe, ele Sônia, que vai confessou. inventar uma história dessa contra Que a a filha dela de 5 criança, anos? né? Eles Tá conversaram cheio de com mãos a assim, criança. Ele confessa antes. Quando chegar na hora, o advogado dá as coordenadas para ele não falar nada e Porque fazer os desse jornais jeito publicaram aqui. que ele tinha confessado. Mas ele é o crime. Confessou Criança. pela frente dos policiais. Ele chegou a Foi o que confessar configurou a mesmo. delegada autora em flagrante. Os policiais Agora, o que vão ele quer ouvir, jogar covardemente? Ele quer jogar a palavra dele contra uma criança de 5 anos. É isso que ele vai... Só que a mãe viu, o pai viu ele com a calça baixada. Agora, é o fim do mundo isso aí. E a todos criança 180 descreve mil que estão em coisas cana. que não passaria normalmente na cabeça de uma Qual é a criança. mãe que vai inventar uma história dessa aí para expor a filha? Exatamente. Quem vai fazer tadinha. isso aí? Encaminhar Tem para um perícia psicólogo. também, tem tudo. Né? Ela já está encaminhada, já vai passar por um tratamento, porque precisa realmente. Quer dizer, não convence, doutor Carbone. De jeito nenhum. É um estupro de vulnerável terrível. A pena é pelo menos 18 anos, eu espero que esse juiz dê. Eu espero nunca mais ver esse sujeito na sociedade, porque ele vai voltar e vai fazer a mesma coisa. E o que dá mágoa na gente é que essa turma vai para um presídio spa maravilhoso e lá começa a sair certidões que ele tem bom comportamento e já ele vai estar na rua aí fazendo outra dessa. Agora a tristeza, gente, é que essa criança nunca mais vai ser a mesma criança.
essa criança sofreu coisas terríveis. Esse safado sem vergonha lá, sem calça, lá, imagina o que fez com essa criança. Então isso na parte psicológica dele, pena que o Haroldo não está aqui, ele ia explicar que coisa horrorosa, que situação que vai marcar para o resto da vida dela, para o pai e para a mãe. E eu digo para vocês, pais, não deixam criança com pessoas, não deixa nem, olha, você sabe que quando eu falo para os meus clientes... Eles não deixaram a filha com ninguém. Mas ele estava lá atrás, mas não interessa, mas não deixa, põe no colo, não deixa. A criança nessa idade, ela devia estar naquela cadeirinha, amarradinha, e esse vagabundo lá no canto. Mas não dá mais carona para ninguém. Gente, nós temos crianças que vão destruir essas crianças, isso que esses malditos estão fazendo. Isso daí é pior que bruxo, é uma desgraça isso daí, isso é uma doença. Pena que não tem pena de morte. Eu ia lá apertar o botão junto com o meu amigo aqui. Ela foi, inclusive, ontem, assim que tudo aconteceu, ela foi encaminhada para o Hospital Berla Baiton, aqui em São Paulo, que é um hospital que tem um tratamento, né, de especial, urgência especial, muito especial, para mulheres estupradas e também para as crianças, para qualquer pessoa que passe por esse tipo de situação. E ela foi levada para lá, passou por exames, os pais foram orientados, ela está medicada e agora com tratamento psicológico também.